Oi, amigas, bem-vindas ao meu canal e hoje eu trago mais um vídeo para vocês contando como está sendo a minha experiência com o uso do Monjaro. Eu vou trazer muitas fofoquinhas para vocês. Eu tive um novo efeito colateral, tive efeito platô, vou mostrar para vocês uma foto de como eu estava antes do meu tratamento e vou trazer também um comparativo das minhas medidas, de quando eu iniciei o tratamento e atualmente como é que tá. E antes da gente começar, eu quero lembrar vocês novamente da importância de realizar esse ou qualquer outro tratamento tendo um acompanhamento médico. A gente precisa entender, né, que cada corpo reage de uma maneira, uma dose errada pode dar muito ruim. Então, se você está pensando em fazer o seu tratamento também com o Monjaro, ou já está fazendo e ainda não tem um acompanhamento, procura um médico, faz os seus exames e acompanha direitinho para a gente poder emagrecer com saúde. Já aproveita e me conta aqui nos comentários como está sendo a sua experiência com o tratamento e se você está fazendo acompanhamento médico. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu conto como foi a minha experiência com a minha dose inicial de 2,5. Lá também eu passei algumas diquinhas, então se você ainda não assistiu, aproveita para assistir ele também. Hoje a gente vai bater um papo de como foi o meu uso de 2 caixas com a minha nova dose, ou seja, 8 canetas. Então pega um café, um chá, ou coloca esse vídeo enquanto você vai lavar a louça, ou enquanto você descansa, que eu vou ser sua companhia. Vamos ao que interessa. Eu iniciei essa minha nova dosagem no dia 13 de novembro. E eu estava pesando 88,85 quilos. E aquela questão que eu contei lá no meu primeiro vídeo sobre estar tendo enjoo, continuou com essa minha nova dose também, tá? No dia seguinte da minha aplicação, 2 dias após a minha aplicação, e aí eu tava precisando tomar um remédio para enjoo e passava. Eu também tive problema de constipação com essa minha nova dose, mas por incrível que pareça, melhorou. Eu tive bastante ainda ali, eu acho que até a terceira caneta da minha primeira caixa, mas depois eu tive uma melhora e até hoje eu sigo com melhora na questão da constipação. Eu passei a primeira semana dessa minha nova dose muito bem. Eu tava me sentindo desinchando, percebi ali nas medidas, mas aí eu fui me pesar já para eu tomar a minha segunda dose dessa caixa e aí, menina, eu levei um susto. Quando eu subi na balança, eu estava com 89 e pouco. Aí eu falei, ué, como assim? Eu engordei uma semana da nova dose e o meu peso na balança subiu. Eu fiquei em choque. Tipo, eu comecei a ficar triste, sabe? Porque eu pensei assim, não, vai aumentar a minha dose. Agora que eu vou arrasar mesmo aqui eliminando esse peso, né? E eu tava me sentindo mais magrinha, vamos dizer assim, sabe? Então na minha cabeça não tava fazendo sentido aquele peso na balança ter aumentado. Como eu comentei com vocês no outro vídeo, a minha balança ela faz bioimpedância. Eu sei que não é 100%, mas é uma coisa que eu gosto de olhar toda vez que eu me peso, porque a gente tem um norte ali, né? Tem um direcionamento. Aí eu fui ver o relatório dessa minha pesagem, que tinha aumentado o número na balança. E pasmem, gente, eu tinha ganho massa magra. Eu tinha eliminado um pouco de gordura e ganhado um pouco de massa magra. Aí eu me acalmei de vez, fiquei bem tranquilinha, foi só alegria. Comemorei porque eu percebia em mim que eu estava perdendo peso, mas o número ali da balança me assustou de ter subido assim, sendo que era a primeira semana que eu tinha aumentado a minha dose. Aí eu esfriei a cabeça, né, e assim, sinal que estava fazendo o negócio direitinho. E mais uma vez ficou claro que não dá pra gente se apegar 100% ao número que a gente vê ali na balança, porque só aquele número ali, ele não vai estar contando o babado todo pra gente. No meu caso, eu consigo ver ali o relatório da balança, né, onde ele mostra o percentual de gordura, a questão da massa magra, de hidratação do corpo. Mas se você não tiver uma balança que emita esse relatório para você, aí é a questão da gente observar mais, né, no nosso corpo mesmo, uma roupa que não entrava começando a entrar, ou uma roupa que já entrava mais entrando mais fácil, uma roupa mais folgada, um corpo assim mais desinchado, que era o que eu estava percebendo. E aí eu fiz a minha segunda aplicação, né, depois dessa pesagem que o número aumentou. Passei super bem também a semana. Tive o enjoo semanal ali, tudo dentro do esperado. Passei a semana treinando, me alimentando bem, hidratando. E aí cheguei no dia da minha terceira aplicação dessa caixa aí. Aí eu fui fazer todo aquele ritual que eu acho que eu contei pra vocês no primeiro vídeo, né? Quando eu vou me pesar, é logo ali quando eu acordo, eu espero um tempinho, não bebo água nem nada, vou ao banheiro,
elimino tudo para eliminar, para subir na balança bem levinha. Fiz isso tudo, subi na balança. O mesmo peso da semana anterior. Aí eu falei, não, não é possível. Não é possível. Eu comecei a pensar que o meu medicamento era falsificado. E agora, meu Deus do céu? Aí eu dei uma surtadinha, assim, de leve, sabe? Aí eu fiquei triste, fiquei chateada, quase chorei, assim, sabe quando você tem que dar uma choradinha pra desabafar, pra depois você resolver a coisa? E aí, beleza, me acalmei. E aí, menina, eu percebi que eu tava com o efeito platô. O efeito platô, amigas, é quando o seu peso ele fica estagnado. Não vai nem pra trás, nem pra frente, nem sobe, nem desce. Isso quer dizer que o nosso corpo, ele se adaptou àquela dieta, àquela rotina de treino. Ele se acostumou e aí dá aquela desacelerada no metabolismo pra conservar a energia. E, amigas, isso é comum de acontecer, tá? Não é nada, assim, extraordinário. Mas aí eu já sabia o que fazer, porque na minha outra consulta, eu já tinha conversado com a minha médica da possibilidade disso acontecer, o que que eu faria. Então, a gente já tinha ali uma estratégia bolada, né, para quando isso acontecesse comigo. E aí, mais uma vez, a importância de você ter acompanhamento médico no seu tratamento, para que qualquer intercorrência, ou algo fora do normal, ou algo que você não esteja acostumada, você ter, né, um profissional ali te auxiliando, te orientando. E a estratégia que eu tinha conversado com a minha médica era de fazer uma refeição, não que fosse uma refeição livre, sabe? Mas, assim, uma refeição mais calórica, para poder dar um choque ali no sistema, sabe? Para o corpo voltar a responder. Aí, menina, fui lá, comi um belo de um hambúrguer, desses hambúrguer artesanal, sabe? Comi empurrando, comi com medo de passar mal. Não passei mal. Foi tudo tranquilo. Só tive o enjoo ali mesmo pós-aplicação, né? O enjoo semanal. E chegamos na quarta aplicação da minha primeira caixa dessa nova dose. Quando eu fui me pesar, menina, deu certa a estratégia. Porque o meu peso desceu. A estratégia da refeição mais calórica super funcionou para mim. Meu corpo voltou a responder, né, a esse processo de emagrecimento. Aí, menina, foi só alegria de novo. E se você também passar pelo efeito platô, mas a refeição livre não funcionar para você, aí você tem que ver com o profissional da saúde que te acompanha, né, para ter um reajuste ali na dieta, nos treinos, para que seu corpo volte a responder esse processo do emagrecimento. A atualização do meu peso pós-uso da primeira caixa, né? Pós-uso de 4 canetas. Eu cheguei no peso de 86 quilos. Eu comecei com 88,85, finalizei essa caixa aqui com 86 quilos. Na balança eu tive essa redução aí nos números, reduzi gordura e ganhei massa magra também nesse período. Mesmo com o efeito platô, no final dessa caixa aqui eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Até porque, como eu já contei para vocês no vídeo anterior, quando eu estava no meu processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, sem usar o medicamento, eu perdi ali 1,5 kg por mês. Foi bem satisfatório, amei. Quando eu finalizei essa primeira caixa aqui da nova dose, eu retornei com a minha endocrinologista. Aí relatei para ela do que tinha acontecido, né, com a primeira caixa de 2,5 e com essa daqui. Falei para ela sobre o efeito platô, contei que a estratégia deu certo para mim. Foi tudo certo, graças a Deus, com a minha primeira e a minha segunda caixa. Não tive colaterais mais acentuados. E aí eu saí da consulta já com a receita para os próximos 3 meses de tratamento, com essa mesma dose. Como o meu corpo respondeu, eu estava emagrecendo, não estava sentindo fome. Com essa dose, ela me deu uma receita para mais 3 meses, para a dose de 5. Mas que se dentro desse período eu voltasse a sentir fome, ou tivesse um colateral muito acentuado, né? Fraqueza, muitos enjoos, algo assim de tá atrapalhando a minha vida, voltar lá. E aí eu saí dessa consulta, além da receita para 3 meses com a dose de 5, também ela me passou o pedido de exame de sangue, pedido de exames de imagem, e reforçando que a qualquer momento, se eu precisasse, se eu sentisse necessidade de retornar na consulta, era só marcar e voltar lá. Chegamos na segunda caixa com a dose de 5. E essa caixa aqui, menina, minhas amigas, essa caixa aqui foi babadeira. Esse período, assim, né? Quando eu digo essa caixa, eu tô me referindo ao período que eu usei essa caixa. Ela foi bem desafiadora, até porque ela foi no mês de dezembro. Eu iniciei ela no dia 11 de dezembro. E dezembro, você já viu, né, minhas amigas? Férias da filha, férias do marido.
teve formatura da minha filha, teve o meu casamento, porque eu me casei em dezembro, depois teve Natal, teve Ano Novo, teve assim, babado atrás de babado. Para começar, a formatura da minha filha. Foi logo no início do mês de dezembro. E depois da colação de grau dela, a gente foi para uma pizzaria para comemorar, né? E foi assim uma situação que eu vi como uma oportunidade de observar o meu comportamento em relação à comida. Como fica mais fácil, sabe? Você ter mais controle de si mesma, saber fazer boas escolhas no período que a gente tá fazendo o uso do monjaro. Te dá mais clareza, sabe? Parece que limpa seus pensamentos, assim, igual eu falei no meu primeiro vídeo. Cala muitas vozes na nossa cabeça. Eu continuo bem tranquila, bem calma, exceto pelo fato de eu ter surtado quando meu peso na balança subiu, mas isso aí a gente já superou. Então, esse dia da colação de grau da minha filha foi muito legal, assim, eu tipo, sentei na mesa, não foi aquele desespero para comer. Só quem passou por isso, que eu relatei lá no meu primeiro vídeo, que eu vou trazer aqui novamente para vocês, essa questão de comer no impulso, de comer quando tá ansiosa. Só quem passa por isso entende. Você senta num lugar, você só quer saber de comer. Você acha que o mundo vai acabar, assim, você tem que comer tudo. E durante o uso do medicamento, isso não existe. Então, eu estou aproveitando esse período para me conhecer, conhecer o meu comportamento, saber que eu sou capaz, que eu posso dizer não, que eu posso fazer escolhas melhores. Porque quando eu terminar o meu tratamento, eu quero ser essa pessoa de fazer boas escolhas, de dizer não. Eu lembro que teve um dia, eu não vou me recordar ao certo se foi na minha primeira ou na minha segunda caixa da nova dose, mas eu tive que chamar o meu marido e ter uma conversinha com ele. Ele gosta muito de me agradar, mas aí às vezes ele acabava me agradando com comida. Claro que não foi só isso, tá, gente? E aí eu tive que chamar a atenção dele, porque teve um dia que ele foi comprar hambúrguer e eu falei que eu não queria. E ele comprou pra mim. E aí, depois disso, eu chamei ele pra conversar, pra falar pra ele: olha, amor, quando eu disser que eu não quero, é não, eu não quero. Não é pra comprar, ai, mas eu fico com medo de você ficar com vontade. Ai, mas eu fico com medo de você estar com fome. Não, não precisa ter medo disso. Quando eu falar que eu não quero, não quero. E aí expliquei pra ele, você precisa respeitar isso. Fica difícil pra mim, sabe? A pessoa que tem problema assim com comida vai entender o que eu tô falando. É difícil às vezes falar não, muitas das vezes falar não. Então, esse dia da colação de grau da minha filha, eu pensei muito sobre isso, né? Claro que eu tava numa pizzaria, não tinha, assim, né, as melhores coisas do mundo, mas entre uma pizza e outra ali, você consegue fazer uma escolha menos pior. Na primeira semana dessa nova caixa, eu tive um novo colateral, que foi o tal do arroto choco. Amigas, que coisa horrorosa! Eu só tive uma vez e assim, eu tava pra surtar. Foi um dia que parece que durou 10 anos de. Não, eu tava passando mal. Cada vez que eu arrotava, eu passava mal. E eu fiquei pensando nas pessoas que têm esse efeito colateral constantemente. Olha, vou falar, guerreiros, porque é horrível. E aí, depois desse episódio, eu nunca mais tive esse colateral. E aí, vamos para o primeiro babado dessa caixa aqui. O meu casamento foi no dia 20 de dezembro. E como eu tava tendo enjoo no dia pós-aplicação, 2 dias pós-aplicação, a minha próxima dose era para eu aplicar, a primeira eu apliquei dia 11 do 12, e a próxima dose era para eu aplicar dia 18 do 12. E aí, eu precisei fazer uma coisa que não estava nos meus planos, mas foi uma escolha minha, foi uma escolha pensada. Eu pulei essa dose. Eu não fiz a aplicação que eu teria que fazer no dia 18 do 12, porque como meu casamento seria dia 20, eu fiquei com medo de estar passando mal, enjoada no meu casamento, ou precisar tomar um remédio ali, né, e ficar com sono, porque o remédio que eu tomo, ele me dá um sono. Aí eu optei por simplesmente não fazer essa dose do dia 18 do 12. Mas, por incrível que pareça, a dose que eu apliquei lá no dia 11 do 12, ela ainda estava circulando aqui, ó. Ela ficou em mim por mais tempo do que uma semana, do que 7 dias ali. Não é o que a minha médica recomendou. Eu sei que tem gente que faz aplicação de 15 em 15 dias. Não é o que minha médica me recomendou. Ela recomendou, sim, a dose ali semanalmente. Mas, por conta do evento do meu casamento, eu optei por pular essa dose para não passar mal, né? Ali, devido às circunstâncias, à grandiosidade do evento, que é o casamento, eu optei por não fazer e descobri que a dose do dia 11 ainda estava rolando aqui. Eu fiz
a minha dose no dia 26/12, logo ali após o Natal. E uma outra escolha que eu fiz também nessa minha segunda caixa foi de não ficar me pesando. Foi um período que eu decidi ficar mais tranquila. Já tinha ali aquela ansiedade do casamento, sabe? Para o casamento, aquela ansiedade assim de emoção mesmo. Tentar passar assim esse período mais tranquila possível. Então eu resolvi não ficar me pesando. Por conta dos eventos que o mês de dezembro trouxe, eu sabia que eu poderia estar mais retida. Eu tomei espumante no meu casamento, eu tomei espumante no Natal, tudo pouquinho, tá? Tanto comida quanto bebida foram coisas pequenas, mas que eu sabia que podia interferir ali no número da balança e eu optei por não ter essa dor de cabeça nesse período do mês de dezembro. Como eu acabei comendo coisas ali que já não fazem parte da minha rotina, né? Ali no meu casamento, na formatura da minha filha, no Natal, no Ano Novo. Então, eu optei por ficar mais tranquila mesmo. Eu fiz uma pesagem em dezembro, eu não me recordo qual foi a data dessa pesagem, mas eu estava pesando 85 quilos. Se eu não me engano, essa pesagem foi na semana do meu casamento. Aproveitando, eu vou contar aqui para vocês o que rolou em relação ao meu vestido de noiva. Quando eu comecei a procurar o meu vestido de noiva, estavam 2 meses para o meu casamento. E eu estava evitando muito de ir atrás do meu vestido, porque eu estava assim, com aquele pensamento de, ai, não vou achar nada que eu goste, nada vai me caber, nada vai me servir. E acabou que eu me apaixonei pelo primeiro vestido de casamento que eu experimentei. Eu experimentei outros vestidos também, mas eu me encantei, assim, pelo primeiro que eu experimentei. Só que tinha um problema. Ele era do jeitinho que eu queria. A parte de trás dele era fechado com botões e era o que eu queria. Mas quando eu fui provar ele, amigas, ele não fechava. Ele não fechava. E aí a moça que me atendeu na loja, ela falou que podia fazer o fechamento atrás com ele, com aquelas fitas assim cruzando, sabe? Acho que tipo de espartilho, mas eu não queria assim. Eu queria o fechamento em botões, do jeito que ele era, mas ele não tava me cabendo. Vou mostrar aqui para vocês como que ele tava no primeiro dia que eu provei ele, o dia que ele não tava fechando. Tá vendo aqui, amigas, ó? Essa parte de dentro realmente cruza, né, para dar aquela cinturada, e depois por cima vem o fechamento aqui em botões. Olha o tanto que faltou para esse vestido fechar. Mas eu queria ele. Eu queria ele, e aí, menina, eu depositei toda a minha fé que ia dar certo, amiga. E deu certo. Essa prova foi em outubro. Lá em dezembro, um dia antes do meu casamento, ele fechou, amigas. Ele fechou. Vou mostrar pra vocês também. E foi do jeitinho que eu sonhei. Gente, eu quase chorei de emoção. Ó, aqui mais uma vez. Tá vendo que ele não fecha? Isso aqui, em outubro, ó. Ele não fechava. Tá vendo? Tem essa manta aqui por cima, mas aqui ele tá todo aberto, ele não fechava. Aí, no dia que eu fui provar, gente, botões, amigas, botões fechando, amiga. Aí eu fiquei tão feliz, gente, eu fiquei emocionada. Sério, eu fiquei emocionada. Tanto, né, por ele ter fechado, quanto porque foi o vestido que eu queria, era o vestido que eu escolhi. Nessa foto aqui, a moça tava fechando ele e aqui eu tava só rezando, só pensando, ai meu Deus, tomara que feche, tomara que dê certo. Ai meu Deus, não quero tanto esse vestido, eu quero tanto esse vestido. Olha a minha cara, isso aqui é print do vídeo, tá? Eu fiquei muito emocionada, amigas. Isso aqui, quando ela acendeu essa luzona lá, que meu vestido fechadinho, com botões atrás, começou a brilhar. Gente, foi muito emocionante. Meu Deus, caber nesse vestido foi muito emocionante. Deixa eu ver se eu tenho mais uma foto para mostrar aqui para vocês. Essa foto aqui, ó. Lá no meu dia de noiva já, pronta para ir para a igreja. Tá vendo? Eu não sei se vai dar para mostrar direito. Ele todo fechadinho aqui nos botões. E aí foi só alegria, menina. Foi só alegria. Foi uma sensação muito incrível, assim, de realização mesmo. E há tempos eu não sentia em relação à minha autoestima, sabe? Até hoje, quando eu vejo, assim, essas fotos, o vídeo do dia que eu fui provar,
me dá vontade de chorar, porque foi muito emocionante. Comenta aqui embaixo se você também já teve algum momento assim emocionante de poder escolher a roupa que você quer ou de entrar naquela roupa que você queria muito entrar. Eu vou adorar saber, me conta aqui embaixo. Voltando às aplicações. Então, a minha próxima dose depois do dia 26/12 era para ser ali dia 2 de janeiro. Eu também pulei essa dose. A gente ainda estava ali naquela correria das festividades de final de ano, as férias do meu esposo, as férias da minha filha. E a gente foi passar o ano novo na casa do meu pai. E o meu pai, ele mora numa chácara. Então a gente foi lá passar o Réveillon com ele. E aí, como eu tinha pulado uma dose e eu percebi que mesmo assim o remédio ainda estava aqui agindo, eu optei por pular essa dose também, porque eu não ia estar em casa, a gente ia estar lá no meu pai. E aí acabou que com a correria também não levei minha caixa, não levei minhas canetas. Então, no final das contas, eu precisei pular essa dose também. Continuei firme e forte na hidratação o tempo todo, ó, a garrafinha junto, a garrafinha do lado, para ajudar, né, a dar uma controlada na retenção. E foi tudo bem. Eu aproveitei as festas de final de ano, comi, celebrei, percebi que fiquei sim mais retida, um pouco mais inchada, com todos esses dias assim fora da minha rotina de alimentação e treino. Mas no fundo eu não fiquei neurótica com isso. Foi as escolhas que eu fiz pro momento e eu sabia que ia ter consequências e ia arcar com essas consequências também. Eu não fiz nada querendo me enganar. E na real, o que faz diferença mesmo é o que a gente faz, né, na maioria do tempo, não num tempo curto. Então eu curti as festas, aproveitei e depois voltei para minha rotina de treino, de alimentação. Até porque assim como na vida, gente, o emagrecimento, ele não vai ser linear. A vida tem altos e baixos, e um processo de emagrecimento também vai ter altos e baixos. A persistência, ela vai ser mais importante do que a perfeição. Então, seguindo aqui, né, cronologicamente, no dia 9 de janeiro, eu fiz a minha terceira aplicação da minha segunda caixa dessa dose de 5. Também foi uma semana que eu optei por não me pesar, e foi uma semana que eu senti, sabe quando você sente que você vai adoecer? Senti uma dor de cabeça aqui, outra ali, que não é muito do seu normal, o corpo meio mole, a garganta arranhando. Aí eu passei essa semana assim, do dia 9 em diante, né, ali adoentada. Então, na semana seguinte, na semana depois desse dia 9 de janeiro, eu fui fazer a minha última aplicação dessa caixa aqui, no dia 16 de janeiro. E aí eu me pesei. Aí a conta chegou, né, amiga? E dessa vez não teve susto, não teve espanto, porque, como eu falei pra você, consequência das minhas escolhas. Eu não vou fazer a sonsa aqui. Eu sabia o que estava por vir. Eu tava com 86,5 na balança. Levantei, menina, sacudi a poeira e ó, vida que segue. Aí, logo na semana depois que eu voltei pra minha alimentação e pros treinos, eu adoeci. Aí precisei tomar remédio. Fiquei mais paradinha, né, ali repousando. Que acaba que não se alimenta direito, não hidrata direito. Tive que dar uma sossegada pra cuidar dessa gripe, sinusite, que me deu aí nesse período. E aí, quando eu finalizei essa caixa aqui, né, finalizei a semana da minha quarta dose, que eu subi na balança novamente, eu estava com 85,1 kg. Foi um período de fortes emoções. E o mais importante foi o retorno para essa rotina que eu aprendi a amar, de treinar, ir para academia, de autocuidado, de boa alimentação, fazendo o melhor que eu posso por mim. Agora, amigas, vamos para as atualizações das minhas medidas, do início do meu tratamento até o final da minha canetinha da segunda caixa. Olha quantos centímetros eu consegui eliminar, mesmo tendo efeito platô, mesmo tendo as festividades ali de final de ano, mesmo tendo aquelas puladas de dose. Eu fiquei assim simplesmente chocada e muito satisfeita com a minha evolução, com tudo que eu consegui realizar até agora. Mais uma vez, né, mostrando pra gente que a gente não deve ficar ali apegada somente aos números da balança. Então, se olhe com mais carinho, perceba a diferença nas suas roupas, na sua disposição. Essa última caixa foi um período que eu voltei a usar roupas que eu não usava mais. Eu peguei 2 calças e uma saia pra experimentar assim, mas tipo ainda pensando, ai, será que vai subir?
será que vai caber? E aí fui vestir, veio assim aquele alívio, oba, entrou. Eu até mandei uma mensagem emocionada pro meu marido quando eu voltei, né, a entrar nessas roupas, porque é uma vitória, gente, é uma vitória você colher os frutos, né? Então perceba também a mudança se olhando no espelho, em fotos, não se resuma somente a uma fase ruim. O nosso corpo ele é feito de histórias, mas também é feito de recomeços. Respeite o seu ritmo, dê o seu melhor e celebre sim as suas conquistas. E por falar em se olhar com mais carinho, eu lembro que há um tempo atrás, na terapia, eu conversei com a minha psicóloga sobre estar preparada para me olhar quando eu chegasse no meu peso de meta, quando eu chegasse ali, né, no meu peso ideal. É um papo para quem tem que perder muito peso, assim como eu, tá? Se você tá precisando perder aí 5, 7 quilos, acho que não é uma conversa muito direcionada para você, mas para quem, assim como eu, tem que perder muito peso, é bom ficar atenta com isso. Tem uma coisa que a gente não pensa muito, é como que vai ser no pós. A gente fica muito pensativo ali, né, durante todo o processo, mas tem algumas coisas que a gente tem que pensar já e quando eu chegar lá. Que é o seguinte, é saber lidar com a sobra de pele. A gente vai perder muito peso, ainda mais assim, a gente da galera 30 mais, as coisas elas não vão voltar para o lugar de origem, de como era antes, sabe? No meu caso, que eu já fui magra, aí engordei e vou emagrecer novamente. Às vezes também tem mulheres que têm a obesidade a vida inteira, desde a infância, nunca se viu com o peso ideal, nunca se viu no peso que gostaria de estar. E aí a minha psicóloga conversou comigo que tem algumas pacientes que quando emagrece, elas não gostam do que vê. Não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava. Então a gente tem que estar ligada nisso aí também. E eu tô muito bem com isso. Eu sei que vai demorar para eu poder fazer esses reparos e desde já, né, aquilo que eu falei, se olhar com carinho, se olhar com amor, se olhar com cuidado, se você puder fazer algo para melhorar, faça algo para melhorar, sempre dentro das suas condições, da sua realidade. O importante é você olhar para você e você se amar. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês, amigas, mas aqui só entre a gente, por favor. Uma foto minha que me causou assim pânico. E já vou deixar um alerta aqui para você. Quando você falar assim pro seu marido que você, ai, amor, eu tô gorda, eu tô feia, e ele falar assim, não, não tá não. Não escuta ele, porque ele tá mentindo para você. Porque foi outra encrenca que eu tive com meu marido. Como que eu cheguei, que eu estava naquela situação, e ele falava para mim que eu tava linda. Eu reclamava que eu tava gorda, ele falava que eu não tava gorda. Que falsidade foi essa? Amigas, olha essa foto. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa. E esse homem falando que eu tava linda. Não, gente, sério, olha isso aqui. Não, amigas, pelo amor de Deus. E ele falando que eu tava linda, que eu não tava gorda. Pelo amor de Deus, eu tava imensa de gorda, me afogando nas minhas gorduras. E ele falando que eu tava linda. Eu falei pra ele, nunca mais você faça isso. Quando eu estiver feia, você fala que eu tô feia. Quando eu estiver gorda, você fala que eu tô gorda. Ai, meninas, brincadeiras à parte, assim, essa foto, dentre um conjunto de coisas que me fez cair na real, que eu precisava me tratar, essa foto é uma delas. Foi uma das coisas, assim, que me fez acordar pra vida, que eu precisava me cuidar, que eu precisava me tratar. Eu precisava fazer isso por mim, sabe? Pela minha autoestima. Me sentir bem comigo mesma de novo, sabe? E é isso, minhas amigas. Aqui estão as canetas que eu usei nesse período. Olha só como fica um buquê lindo, não fica? O buquê que a gente tá querendo ganhar aqui. Nosso bate-papo sobre a minha experiência com o uso do Monjaro por hoje termina aqui. Espero ter ajudado ou inspirado vocês de alguma forma. E estamos aqui para nos apoiar. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo sobre a sua experiência, sobre a sua dica. É isso, até a próxima. Beijo!